A gente está aqui, então, numa nova série. Pode colocar a primeira aqui. Como disse o Júnior inicialmente, uma igreja composta de gente, e gente tem história, a gente tem um conteúdo, a gente tem uma vida no peito, né? Tem uma trajetória. E a gente tem aqui aprendido um pouco com a trajetória de cada um. Na semana passada a gente teve a Safira, que, como eu disse, não era uma lenda, como eu imaginava, porque eu ouço falar dela há muito tempo e tinha visto ela. Os olhos finalmente a contemplaram. Né? Uma menina que, de fato, deixou um monte de coisa daqui, foi lá para o sul e trabalhou com o pessoal que teve as inundações e tudo mais. Né? E hoje a gente tem aqui o querido Edson. Eu acho que ele tem história aqui para contar que talvez alguns dos nossos não conheçam, né? E é um prazer ter você aqui com a gente nessa iniciativa. Vamos para o nosso ponto. Pode botar, por favor, a primeira. Eu sempre comento de um enunciado de Foucault, que há muito tempo atrás, ele me veio como uma definição do que a gente chama de pecado, do que a gente chama de distanciamento de Deus. E é muito assertivo porque vai muito, mas muito na essência de cada um de nós. E ele diz assim: o homem ama o poder. Todo homem, se pudesse, seria um ditador. Poucos, muito poucos, deixam o bem próprio em favor do bem comum. Eu quero dizer para você que eu concordo com isso e muito. Porque a gente tem aí uma questão muito importante, que é a do amor ao próximo versus o amor a mim mesmo. Porque ambos residem no coração do homem. Ambos estão aí no teu coração e no meu coração. A gente tem uma vocação para amar, tem uma vocação para ser amado, e ao mesmo tempo a gente tem uma vocação para deixar de lado as pessoas. A gente tem uma vocação para fazer valer o que eu quero. A essência humana mais primordial, estou falando lá do Éden, estou falando da onde tudo começou, mais seminal. Ela sempre vai nos apontar para nós mesmos. Vai revelar que o eu é a coisa mais importante. Que o que nos afastou de Deus, ainda no momento seguinte da criação, logo depois que já tinha sido criado, foi valer a pena, foi fazer valer o eu, o que eu quero. Mesmo que isso menospreze a Deus. Mesmo que isso faça com que eu vire as costas para Deus para fazer valer o que eu quero. É interessante que parece que essa história, pelo menos cronologicamente, tão distante de nós, que é a origem da humanidade, e ela é tão aqui agora. Eu posso, como eu sempre digo aqui, não posso falar por os meus amigos nem por vocês, mas falando por mim, eu acho que é bem isso sim. Eu me lembro bem de uma canção dos anos 80, que é da época aí do Maurício. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Traje a rigor. Não é perfeita a letra? Não posso mais viver sem mim. O fato é que é impossível viver só, gente. Impossível, mesmo para o eremita. A gente sempre precisa de alguém. A gente sempre precisa de alguém. A gente está aqui e tem gente trabalhando lá em Itaipu para a luzinha acender aqui. Né? Você vai no banheiro, aperta a descarga, sai água. Tem alguém trabalhando para que isso aconteça. A sociedade tem um vínculo que, por mais distante que a gente queira estar dos outros, a gente precisa do outro. E é mais do que isso, obviamente, mais do que essa relação comercial, né, utilitária. Só que assim, passam os séculos, passam os anos, passam os dias, e a humanidade ela consegue ainda seguir aflita para lidar com esse contraponto, com essa dúade. Amo o outro, preciso do outro, mas tem uma barreira. O que eu quero. É curioso, porque hoje, no século XXI, gente, a gente vive no mundo globalizado a maior condição de unificação que esse mundo já viu. E eu não preciso ficar falando aqui, porque os mais jovens sabem disso, nasceram sem saber como era diferente disso. Essa questão da conexão. Coloca o próximo para mim, Gui, por gentileza. Nós estamos absolutamente conectados.
E isso exacerba e destaca ainda mais uma palavra que é a palavra da vez hoje em dia: conexão. Conexão caiu, não tem reunião. Conexão caiu, não tem emprego. O Banco do Brasil, daqui a pouco ele vai falar de onde ele vem, não funciona. E aí vai. A gente precisa estar conectado o tempo todo. Veja, pergunte para alguns adolescentes como tem sido difícil ficar 5, 6 horas sem celular. Eles sabem, a gente não, né? Ninguém nem deu risada. Eu não sei, eu estou conectado o tempo todo. Direto ou indiretamente. O movimento que responde a essa demanda natural humana da direção outra. É interessante, eu tenho falado muito, isso tem vindo muito para mim. A vida são vários tipos de movimento e essa é uma delas. Essa questão da conexão é um movimento da essência humana. Estar ligado a. Concorda comigo? Inclusive, de certa forma, um anseio natural também para se conectar com Deus, nem sabe disso direito. Né? A gente vive essa condição de maior unificação da história, onde essa conectividade é total, não tem limite geográfico, não tem barreira de língua, num clique você está numa reunião com um chinês e fala em chinês. É assim. Eu preciso estar conectado e a conexão está aí. Até num culto, né? Agora mesmo, a gente tem alguns irmãos. Gente, há pouco tempo atrás, a gente nem imaginaria que isso podia ser possível, não é mesmo? Eu lembro há muito tempo atrás que tinha uns avatarzinhos, a imaginação do pessoal, né? Era o pessoal entrando numa igreja, assim, uns bonequinhos, um bloquinho assim, entrando, escolhendo o lugar que estava livre, o pastor... Gente, até o sermão que eu estou falando aqui, de repente, podia ser inteligência artificial. É incrível. Sempre nessa questão da conexão. Só que tem uma coisa. Só que não. A gente também vive uma outra questão antagônica, que é uma palavra da vez, e vou dizer, mais do que a palavra conexão. Solidão. Por mais conectado que a gente possa estar. É mais ou menos como aquela foto. Aquelas imagens que a gente tem do metrô lotado, abarroado, e a pessoa se sentindo só. E você tendo aqui num clique com milhares de pessoas e ainda se sentindo só. Quiçá dentro da sua própria casa. Solidão é a palavra da vez. Isso tem devastado a nossa sociedade. Isso tem feito mais de 50% das pessoas pensar em tirar a vida. Que é fruto dessa demanda natural também. Também está dentro de nós. Esse chamado para a gente voltar para esse centro, para esse trono do universo. Quando eu falo nessas coisas, eu fico me lembrando de vários textos. Lembrei aqui de Isaías 6. Vejo o Senhor sentado no trono do universo, honrado. Mas esse é o lugar que a gente gostaria de ocupar. Não do mundo, mas pelo menos da minha vida em todas as totalidades. Nunca estivemos tão conectados e tão sós. Tem boas novas. Há uma boa nova, há uma esperança. É em Cristo que a gente pode ser, de fato, conectado ao Pai, que é com quem a gente precisa estar conectado, de fato. Por Ele, para Ele, por meio de Jesus Cristo, conectados também uns aos outros. Está aqui hoje. Tem algum tipo de conexão? É a palavra que estava no encontro dos pré-adolescentes. Ter algum tipo de conexão só é possível porque o amor de Deus nos chamou primeiro. Ele estabelece qualquer conexão que possa ser gerada aqui. Qualquer sorriso trocado aqui. Qualquer intenção nossa de viver com alguém, se quer e precisa que haja conexão, é em nome de Jesus. Ele é a porta para que isso aconteça. Ele diz isso, eu sou a porta. E é por Ele, através dEle, que nossa maior e determinante conexão com o Pai se estabelece por completo. E desta forma, os nossos laços de amizade, as nossas redes de verdade, porque tem tantas redes, tantos nos seguem, tantos seguimos, mas quem de fato está aqui, quem de fato abriu um monte de saco de sal
e podia nem estar aqui hoje. É só por Jesus. Amém? Por isso que a gente está aqui, gente. Por isso esse lugar, por isso essa reunião, por isso essa unificação de cada um de nós. Isso é real, gente. Isso não é virtual. Não é na tela, não. É de carne e osso. Laço de irmandade, de afetividade, que pode ser vivido. Laço de amor, de perdão. E a palavra da vez, que aí a Aninha e o Gui já colocaram, acolhimento, acolher. Aí é outra palavra. Como essa palavra tem um clamor hoje em dia em tudo que é lugar. Você ouve falar isso em tudo que é ambiente. Acolhimento. Acolhimento. E dessa forma, e é apenas assim que a gente pode, então, ser acolhido um pelo outro, por conta do acolhimento de Deus por nós. Amém? Relacionar-se com os filhos, com os pais, com os cônjuges, só pode encontrar conexão, laços de amor, se há perdão e se há acolhimento. Olhar, ver, sentir. A gente é necessitado de acolhimento. Sempre. Edson, para você, o que é acolhimento? Eu fui instado a pensar nisso, mas eu me lembrei de um fato. Recentemente eu precisei ir até o hospital, se não me engano fui aqui, em Jabaquara, e antigamente quando você ia para passar numa consulta médica, você passava primeiro por uma salinha. Essa salinha era conhecida como salinha da triagem, né? Recentemente eu fui e não era mais triagem. Qual era o nome? Acolhimento. E eu achei interessante, aí eu vou até pesquisar o que é acolhimento para a enfermaria. Sala de acolhimento. É a sala onde você recebe a pessoa, não o doente. Você recebe a pessoa, onde você ouve a história dela, conhece a sua dor e se envolve em demandas para resolver a sua dor. Eu falei, mas isso não é um hospital, isso é uma igreja. Na minha palavra para acolhimento é exatamente isso que a enfermagem vê. Sala de acolhimento seria a nossa igreja. Legal, legal. A gente lidou bastante com essa palavra e vocês no decorrer aqui a gente vai falar mais um pouquinho ainda. Mas lidando com isso, né? Lá em casa, né, Adriana, enfermeira, Pedro também fez enfermagem, apesar de não estar nesse caminho, né? Mas quando começa a ouvir isso e viver isso e aplicar isso no dia a dia, aplicar isso para aconselhar, para cuidar das pessoas, para receber as pessoas. E assim, tem algumas coisas, né, que a gente vai aprendendo com a vida, né? Me lembro de estar sei lá, em 2001, 2002, nos primeiros momentos lá ouvindo alguma coisa sobre liderança de juventude. E eu me lembro bem de um treinador dizendo assim, quando alguém chegar na sua frente e contar a história dele, falar que ele está sofrendo, não diga eu sei o que você está passando, porque você não sabe. Nunca diga isso, nunca. Ele insistia muito de um jeito firmão, assim, né, de quem está dando uma aula. E dava para entender o que ele estava falando depois que passou daquele momento, porque muitas vezes, quando eu falava com as pessoas diziam, eu sei o que você está vivendo. Só que eu ficava olhando e falava, não, você não sabe. Né? E aí, né, olha, por exemplo, quão entristecedor é para vocês, mulheres, imagina, vocês chegam para mim e contam, eu estou passando por um momento de sofrimento tão grande, eu não fui promovida, e foi promovido um cara, e eu tenho certeza que eu sou melhor que ele, eu conheço mais. Aí eu vou dizer, eu sei o que está passando. Tem sentido dizer isso, mulheres? Não tem. Só que a gente, na escola aí, foi treinado a dizer desse jeito. Eu sei o que está passando. Quando você não sabe, não tem como saber, porque eu sou homem. Se eu tivesse ali no seu lugar, não aconteceria isso. Não teria acontecido. Então, não sei o que está passando. Então, aprender isso. Então, no acolhimento, eu me lembro que o primeiro contato com essa palavra foi aprender que acolher é ouvir a pessoa e não dizer, eu sei o que está passando. Acolher a dor dela
de alguma forma, fazer perguntas que venha, né, a causa, se é possível, mas que seja descrito. Se a causa não vem, também não é problema, né? A gente lida só com a consequência e fica, né, com esse processo de ouvir aquilo que está acontecendo. Então, aprendi isso e devo ter falado muitas vezes, eu sei o que está passando e não tinha nada de acolhimento nisso, né? E depois a gente vai aprendendo a fazer isso e me cuida. Então, assim, dizendo, se você um dia marcar um aconselhamento aí pela internet ou aqui no gabinete, o que vai acontecer é que, certeza que vai acontecer que você não vai ouvir, eu sei o que está passando. Bom, muito bom. O pastor Edson falou aqui, eu me lembrei de uma definição que é tão simples, né? Mas quem é o paciente? Aquele que espera. Não na fadonha sala de espera com revistas de 10 séculos atrás, ouvindo o barulhozinho do motorzinho. É aquele que espera a cura. Então, é muito interessante isso, né? Eu não sabia que alguns hospitais estavam implementando isso. E agora há pouco, a Thaís estava precisando de um acolhimento e eu fui falar, eu estava com um discurso, eu não tenho nada para te falar, não. Me dá um abraço nela. Mas é difícil. A gente quase sempre tem o que falar. E sem dúvida, queridos, tem uma questão muito importante aqui, que eu acho que o Edson até apontou para isso. Somos nós, a igreja do Senhor, na concepção mais importante, mais real do que a nossa vocação, seu povo. A palavra eclésia, que é aqueles que são chamados. Vem, gente, tem algo para a gente fazer junto. É isso a definição de igreja. Foi Jesus, o nosso rabi, que assim disse. Nosso rei, nosso Senhor. E a gente segue o nosso rabi. Então, a gente tem esse privilégio da missão daquele que se compadece, que abraça as demandas do corpo e da alma do próximo, como se fossem minhas. É assim que a palavra nos instrui. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. As lacunas, as feridas, como a gente falou recentemente, aquilo que precisa de atenção. É para isso que existimos como seguidores do Senhor e a eclesia, aqueles que são chamados para. Caminhar nesse chão da vida com um olhar atento ao próximo. Eu gosto de lembrar do querido Abba Osmar Lodovico quando falava o próximo mais próximo. A gente vive em comunidade, a gente sempre tem essa palavra, e é uma palavra que nos acompanha há um tempo, porque de fato a gente tem uma comum caminhada. E a gente anda de uma forma mais próxima porque a gente escolheu estar aqui. E isso é importante para nós, como povo, como corpo de Cristo. Perdão, acolhimento para ser partilhado. Eis nosso chamado. Eis nossa vocação. Mas a gente é gente. E gente vive em conflito com esse movimento. A gente vive em conflito com isso. Ou sou só eu que me arrependo de algumas coisas que eu não devia ter falado, ou de coisas como eu não deveria ter agido. A gente é reativo. Tem uma parte do cérebro que os neurologistas chamam de reptiliano, que é igual do jacaré. Cutucou, uau! Exatamente por isso. Somos assim. E mesmo assim, somos a igreja do Senhor. Conflitante. Eu queria que o Edson falasse um pouquinho, porque estava falando com ele agora há pouco, ali atrás. É impressionante como essa instituição que representa o Cristo, desse que olhava as multidões e se compadecia como ovelhas que não têm pastor, e a gente age como um jacaré. Em nome de Deus. Quanto a gente sentencia e... Queria que o Edson falasse um pouquinho quem ele é, alguns que não conhecem, sua vida, e desse esse testemunho para a gente. Eu vou procurar ser breve. A princípio,
Então, estão me ouvindo bem? Para mim, tudo bem. Então, alguns me conhecem aqui, outros não, né? Alguns conhecem parte da minha história, então não vou gastar muito. Mas para introduzir a minha palavra aqui, eu quero lembrar de algo que eu aprendi nos últimos 20 dias. Fui visitar meu filho, passei alguns dias com ele lá. Hoje ele mora na Espanha, né? Então fui visitá-lo e passei uns dias com ele. Aprendi muitas coisas lá, muitas coisas. Não fui lá para ensinar, fui lá para aprender. Mas uma coisa que eu aprendi bastante e ouvi várias vezes da minha nora. A Célia vai lembrar. A frase é o seguinte: deixe de pensar o pior. Toda vez que a gente começava a conversar sobre alguma coisa, vamos pegar o metrô, tem esse problema, tem que tomar esse cuidado, tem que cuidar disso, cuidar daquilo, a ponte pode cair, podemos ser assaltados, ser atropelados. Para de pensar o pior. Isso norteou a minha vida em pensar assim, toda vez que eu pensar sobre a minha vida, não vou pensar o pior. Então vim aqui para dar o testemunho, conversei com o irmão e já falhei nisso. Destaquei o pior. Então, eu sou formado em teologia, me formei em 92 e fui pastor durante alguns anos. Entrei no ministério em tempo integral em 97. Antes de então já trabalhava, né, já ajudava algumas igrejas, trabalhava em outra situação, então já fui muitas coisas na vida, mas não era em tempo integral como pastor. Então me formei em 92 e fui trabalhar em 97 em tempo integral. Era funcionário público, saí como funcionário público e trabalhei como pastor. Durante 10 anos fui pastor em tempo integral e antes disso também já agia em outras igrejas. De ministério mesmo, tenho 35 anos que trabalhava como igreja, né? Ajudando em todos os âmbitos. Me converti em 1988, pra vocês terem ideia, então sou velho na fé e velho de experiências. Quando eu saí do último ministério, depois eu vou falar sobre essa crise, entrei numa crise existencial, né? Durante esse tempo todo como pastor. Depois não encontrei outra igreja para ministrar, fiquei desempregado. Então, como todo desempregado aos 45 anos, sem saber para onde ir, esperei alguns chamados de igrejas, não tive chamado de igreja nenhuma, não tive acolhimento de ninguém. Então, eu parti para trabalhar, ou seja, fui fazer faculdade novamente. Então, com 40 e poucos anos, fui para a faculdade de novo. E alguns jovens da minha igreja, pastor, a essa idade, voltar para a faculdade? Sim, vou voltar. Já entrei na faculdade, me formei em matemática e eles estão até agora perguntando, pastor, você vai entrar na faculdade? Não, já me formei, já trabalhei. Né? Então, trabalhei como professor de matemática por alguns anos também, né? Poucos anos, não aguentei muito como professor. Prestei concurso depois do Banco do Brasil e hoje sou funcionário do Banco do Brasil já há 15 anos. Então, ajudo aqui na CCBN, né? E também trabalho no Banco do Brasil como funcionário público. O que eu tenho aqui na minha mão é parte da minha história. Então, quando eu saí desta igreja, eu saí de lá em 2007, maio de 2007. Né? Confesso para vocês, meus irmãos, que eu entrei lá em 97. Então, esses foram os 10 anos, os melhores anos da minha vida. E também os mais doloridos, os mais marcantes. Vamos dizer assim, que o meu coração ele foi marcado com ferro, né? Então tem algumas dores, algumas cicatrizes que por mais que você ouça que as pessoas se arrependeram, vêm te pedir perdão, você perdoa. Mas as dores, as cicatrizes, né, as histórias ficam, né? Você não tem como se livrar das histórias. Então me dediquei muito, né, à minha vida. Então muitas almas foram salvas lá, né? Tem alguns irmãos aqui que ainda são desse tempo, desta igreja. E vocês sabem quantas almas foram salvas naquela igreja, quantas coisas boas aconteceram, né? Quanto o reino foi engrandecido. Mas a minha saída não foi boa. Ou seja, houveram alguns problemas e nós saímos. Então, lembrando da minha nora, deixe de pensar o pior. Alguns anos depois, em 2013, saí em 98, mais ou menos uns 5 anos depois da minha saída. A igreja, então, de onde eu saí como pastor, me convidou para me dar uma homenagem como pastor.
Só que 5 anos depois, eu ainda estava ferido, ainda estava com muita dor na alma, com muito sofrimento, eu e minha esposa, e eu não tive condições de ir até a igreja para receber. E diz então essa placa de homenagem: muito queremos agradecer e temos vocês em amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizaram entre nós, e nos presidiram e nos admoestaram no Senhor de 97 a 2008. Então, agradecimento ao pastor Edson, Célia, minha esposa, ao meu filho Vitor e à minha filha Júlia. 30 de junho de 2013. Então, esta é a nossa lembrança que vamos deixar para a caixinha de lembranças da nossa igreja. Então, esse foi o lado ruim. Lado bom. Esses 5 anos de dores, eu com a minha esposa, não sei se você já passou por isso aqui como irmão, se já passou pelo momento de desigrejado, você saiu da sua igreja e não sabia para onde ir. E agora, para onde é que eu vou? Para que igreja nós vamos, né? A sua igreja se dividiu ou você mudou e você não sabe para onde ir. Nós passamos por essa história como pastor. Se você como membro de igreja é difícil para vocês, imaginou a nós como pastor. Mas pastor, você foi pastor por tanto tempo, com tanta experiência, olha, nenhum clique você... Engano seu. Durante esse tempo, nós não tínhamos uma igreja que nos acolhesse. Não tínhamos. Nem entre os amigos, nem entre os conhecidos, nem entre os líderes. Eu fui presidente da COBIM aqui de São Paulo, conhecia muitos pastores, conhecia muitos líderes da Igreja Batista do Morumbi, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista. Eu conhecia muito, mas nenhuma igreja nos acolheu. Vimos aqui algumas vezes, mas aí teve um belo dia, quando parar de pensar no pior. Nós fomos numa conferência da Fiel, lá em Águas de Lindóia, da CEPAL, isso. Estávamos numa sala, onde estávamos os pastores, eu me lembro do pastor Júnior está lá, o pastor o Vitor, pastor Vitor, se eu não me engano, o Rodrigo também estava lá, não me lembro exatamente. Mas nós contamos para eles como é que estava o nosso coração, como é que nós estávamos esmagados. E nós não tínhamos para onde ir. Então nós ouvimos uma frase que nunca mais saiu do nosso coração, da nossa cabeça. Pastor Júnior, naquele dia, disse: vem e fica com a gente. Não fez mais nada. Só falou isso. Vem e fica com a gente. Nós chegamos aqui, contei minha triste história e nós fomos acolhidos. Muitas das pessoas que há uns tempos não estão mais aqui, estou aqui todo esse tempo, quase 18 anos agora, né? Neste lugar. Muitas pessoas já passaram por aqui, quem está aqui esse tempo todo sabe. Muitas histórias aconteceram aqui. Muitas pessoas foram acolhidas. Eu me lembro do valor. A Adriana uma vez me chegou com R$100. Eu não sei porque eu estava tão mal assim, mas ela me deu R$100 e disse que era para me ajudar, né? E ajudou, com certeza, R$100, né? E, nossa, aquele dinheiro foi importante, não o valor, né? Mas a atitude, a ação. Puxa, fui recebido, ainda estou ganhando dinheiro. Mas, assim, aquele acolhimento foi a cura. Aquele acolhimento foi a cura. E de lá para cá, eu tento fazer o que fizeram comigo aqui. Eu quero dizer para vocês, esta é a razão da existência da igreja. A gente pode sofrer, como eu sofri. Mas Deus te colocou aqui, nos colocou aqui, para que nós possamos curar as pessoas através deste acolhimento. E você não sabe o quanto isto é importante. O quanto isso é importante. Então, obrigado por aqueles que Deus usou,
né? Aqueles que estão comigo desde aquele tempo. Mas tudo aquilo aconteceu porque estava escrito nos planos de Deus. E hoje eu sou fruto deste acolhimento aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? A gente estava pensando quem ia ser a terceira cadeira e a gente estava orando e a gente pensando. Foi Deus falar, eu tenho que acreditar. Chama o Edson. Né? E uma história que estava lá. Esse objeto que ele traz, que é tão significativo, vai compor, então, essa caixa Memorial, né? dos nossos memoriais. Né? Então, que memorial bonito. Que coisa mais linda. Fiquei emocionado quando eu vi, Edson, você lendo isso. Uma coisa para falar sobre acolhimento, né? A gente, quando veio para cá, para ser pastor aqui nas Boas Novas, a gente veio para ser pastor de jovens. E assim, eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, né? Estava vivendo um avivamento como pastor de jovens lá na nossa igreja lá no Campo Limpo. Era um avivamento mesmo. Só que a gente pensa que avivamento é assim, né? Você traz uma pessoa que está lá e traz o avivamento para cá, né? E era um pensamento digno, né, da liderança. Mas não, eu também pensava que ia ser isso, que ia chegar e ia acontecer. Aliás, os outros pastores, outros convites das outras igrejas que me fizeram também, eu também pensei que era isso. E não aconteceu. Não daquele jeito, né? Aconteceu de outras formas, outras coisas aconteceram. Mas eu me lembro de ter mudado de classe social assim muito, né? Na hora e decidir que a gente decidiu que a Adriana precisava fazer o curso que ela estava sonhando e naquele momento, e ela foi fazer enfermagem. E aí a gente era sempre no limite, né, financeiro, sempre, sempre, sempre. Durante muito tempo foi assim. Né? Agora voltou. Né? Porque, olha só, né, tem que colocar no lugar certo. Daquele jeito não é, gente. Não é. Daquele jeito era muito mais difícil. Né? A gente está falando de um curso de medicina, né? Então, qualquer um sabe que não é daquele jeito. E aí algumas pessoas... Então, o que a gente fez pelo Edson foi o que a gente aprendeu aqui, Edson. Algumas pessoas fizeram isso por nós. Eu me lembro da gente estar nessa situação e alguém vir falar assim, gente, vocês estão passeando com as crianças? E a gente ficava quieto sem poder dizer. Não estava, né? Não tinha... Estava comprando o basicão assim, da vida, né? Para comer. E aí as pessoas davam oferta para nós e falavam, leva suas crianças para comer no restaurante. Vai em algum lugar que elas gostam. E a gente recebeu isso como graça e a gente aprendeu a fazer isso, que faz parte do acolhimento. E a gente ficou de olho sempre nas pessoas e a gente faz isso até hoje. Até hoje a gente faz isso. E a gente fez isso naquele dia lá pelo Edson, era isso, né, que a gente estava fazendo. Nesse ponto para frente aqui, dessa nossa conversa, desse diálogo, eu gostaria muito que a gente reproduzisse e que o Espírito Santo de Deus se manifestasse aqui, como foi a nossa reunião no dia 1º de fevereiro. A gente tinha esse lado aqui tomado de pastores e líderes das duas igrejas que estão compondo uma só. E esse texto, eu acho que ele foi absolutamente assertivo para a gente. Se for possível, Guilherme, Aninha, a gente vai ler Filipenses 2, de 1 a 8. Não é necessário absolutamente. Esse vai ser depois, isso. Mas o Júnior vai começando a ler aqui, e eu gostaria muito que teu coração, tua atenção, estivesse voltada para a palavra de Deus nesse momento, tá bom? Vamos ouvir. Filipenses 2, 1 a 8. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. Vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era
seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Ele era o Filho de Deus. Paulo traz para um conselho, para uma referência de como viver igreja, e essa é uma carta para uma igreja. Ele traz Jesus de Nazaré. E é muito interessante, porque às vezes a gente traz os nossos compêndios, a nossas experiências, os nossos textos, as nossas tradições, que são importantes, mas deixa de lado a maior de todas as referências. O que Paulo traz para a gente é a referência de Cristo, para como a gente pode, na força do Senhor, ele fala, escrevo isso a vocês, porque nessa união nós somos fortes. É ter Jesus como referência. Tem um texto de Philip Yancey, Maravilhosa Graça, que ele cita alguns dos motivos de Jesus ter vindo à Terra. Ele diz que um deles é para ele pegar os princípios, os valores, a essência do que é o Evangelho, do que é o amor de Deus, por um lugar aonde a humanidade devia deixar. E é um patamar alto mesmo. Uma alta referência. É assim. É vivendo as bem-aventuranças. É entendendo o que é ser humilde de coração. O que é ter todo o poder em suas mãos. E silenciar como um cordeiro diante de um governador omisso, covarde. É se silenciar na frente dos líderes religiosos, ciente do que ele tinha que fazer. É olhar e andar no mundo com um olhar atento ao próximo. E mais do que isso, Jesus é o Deus encarnado. E ele faz algo que somente Deus poderia fazer. Se torna como um de nós. Ao contrário desse movimento que a gente gostaria de fazer. Está sentado no trono do nosso universo. Ele faz isso e se torna como um de nós. E o que Paulo está dizendo é para que a gente faça isso como referência. E eu vou citar outros exemplos de Jesus que ele fala para a gente fazer o mesmo. Mas como eu disse, Philip Yancey diz que ele traz então para esse patamar, como deveria ser a nossa caminhada. E um lugar difícil às vezes de subir, íngreme, complicado. Eu me lembro bem daqueles exercícios de subir em montanha, aqueles lugarzinhos complicados de subir. Ao mesmo tempo que atrás de nós, ele estica uma trama de graça, que se a gente cair de lá, pode ser que muita gente nos aponte, que é ver a gente arrebentado. Mas a gente cai, como aqueles trapezistas que caem assim naquela trama, são afundados, generosamente, tranquilamente. E não para aí. Nos coloca de novo lá. Agora você vai ter que começar do começo. Não, isso é a graça. Isso é a graça. Seguir nossos passos nesse mundo por onde e com quem a gente anda, nesse chão da vida, perpassa pelo exemplo de Cristo. Então a gente precisa armar as nossas redes, estender as nossas tramas de graça para os nossos cônjuges, filhos, amigos, etc. Pois é só assim que a gente vai entender o que é a graça do Senhor. Para que o mundo então reconheça Jesus em nós, e é para isso que a gente existe, é preciso que os nossos passos, nossas mãos estendidas, nosso olhar, Jesus seja encontrado. Preciso acolher, é preciso estender as tramas de graça. Eu vou dizer para você que essa é uma das melhores formas da gente encontrar Jesus. Das pessoas encontrarem Jesus. E da gente encontrar Jesus na gente mesmo. É quando a gente vive e segue os passos do Mestre. A gente está vivendo um momento único. Para mim é único. A gente nunca pode dizer dessa água não beberei, mas não sei se vou ver isso de novo. Mas um momento único da união de 12 igrejas. Uma igreja incipiente de 5, 6 anos,
mas que já tem cara, tem jeitão, tem lugar, tem caminhada, tem histórias. Uma igreja que tem 30 anos, que tem muita história, que viveu muita coisa. E a gente está se encontrando aqui. E a gente se une aqui para isso. Para a gente acolher um ao outro. Para a gente acolher um ao outro. Isso está no nosso DNA. Essa é a essência que Deus quer resgatar de nós na salvação. É muito bom a gente estar aqui reunido. É muito bom os nossos day camps. São muito bons. Inclusive este, não sei se você chegou a falar, é possível que a gente tenha alguns batismos. Bênção. Mais outros batismos. Eu estava recolhendo material para algumas coisas. O que a gente viveu de agosto até aqui foi bastante coisa. Gente se confessando Jesus, gente sendo batizada, grupos começando, ministérios renovados. Louvado seja o nome do Senhor. Que mais Edson sejam resgatados. Que mais Adrianas possam dar R$100. Amém, irmãos? Amém. Esse é o momento que a gente está vivendo. Esse é o grande porquê. Nós temos alguns porquês, né, da gente estar junto. Alguns deles. Então, para você que está aqui agora, só para você imaginar que nós estamos aqui com 2 igrejas e o nosso número ainda é pequeno. Eu contei agora, nós somos aqui dentro, nesse momento aqui, nós somos 46 pessoas. Então, tem as crianças lá e eu imagino que deve ter provavelmente mais 10, 15 pessoas lá. Ainda o nosso número é pequeno. E então, imaginando que se a gente dividisse exatamente ao meio, e não é uma medida exata, a gente está falando de cultos no mesmo horário, ou em horário diferente, mas está falando de cultos com 23 pessoas, com um ministério infantil com metade das crianças. Então, isso é metade dos voluntários, metade das crianças, metade do recurso, metade da equipe, metade de tudo, ou menos. Então, a gente, né, a gente teve uma dificuldade para equalizar o som, né, que a gente teve semana passada. E o Thiago pôde vir aqui ajudar a gente. A gente tem o Paulinho conhece um amigo que podia vir ajudar também. E a gente conhece outras pessoas, mas o Thiago é membro da nossa igreja. Nós tínhamos o técnico de som, mas a gente não tinha músicos igual vocês têm aqui. E a gente vai juntando as nossas forças e vai numa área, tem um é mais forte, o outro é mais forte, e a gente vai fortalecendo um ao outro e a gente vai montando os grupos e a gente fica impressionado, porque daquilo que parecia, né, apertado, a gente tem uma equipe de música por domingo, pessoal, né, Babi, Paulinho, glória a Deus por isso, Fernando, né? A gente tem, os técnicos estavam todos com dificuldades, nas 2 igrejas era o técnico, né, o Adriano estava lá todas as vezes, e o Thiago, ele está ali no som, mas ele gosta mesmo de tocar. Eu não sei, eu acho que é sina de quem está no contrabaixo, né? E aí a gente, essas coisas, né, saber que com mais pessoas a gente pode diversificar e a gente pode fazer aquilo que a gente gosta, não só o que a gente sabe. E mais pessoas vão chegando, Deus vai trazendo, porque isso faz parte da oração. E aí tem, né, um pastor de jovens, gente, não é? Gente, o Fernando vem aqui, ele vem humildezinho, mas ele é pastor de jovens. Ele também tem curso de teologia. Deus trouxe. Foi Deus que trouxe. E ele podia vir e ficar quieto, né? Só assistindo, igual alguns de vocês que a gente não sabe o que faz, né? Você não sabe qual é o seu dom. E a gente pode surpreender. Alguém chega e fala, não, eu sei fazer tal coisa. A Ju está ajudando a gente com a arte, gente. Isso que ela está fazendo aqui, olha que legal, né? Está cuidando de coisas para a gente de um jeito tão bem feito. A gente está feliz demais com tudo isso. Mas isso é o que cada um pode contribuir. A gente vai contribuindo e... Por que a gente se juntou? A gente juntou porque a gente pode perceber que nós estávamos ali e a gente poderia continuar do jeito que nós estávamos e quem sabe daqui a 3 ou 4 anos a gente lá na frente falar de 2 igrejas fortes. Ou a gente pode também falar de igrejas daqui 2 anos não serem 2 igrejas, ser nenhuma. A gente vai cansando de fazer e vai embora. Então, nós nos juntamos porque a gente, sendo mais forte, a gente ajuda um outro, a gente dá o suporte que precisa, a gente vai mais longe. Então, a gente uniu os conselhos, a gente fez a formação de ministérios e a gente, para nossa surpresa, no último aí, a gente contou, nós somos 19 ministérios. Nossa reunião, né, do dia 1 foi uma reunião muito especial, onde a gente teve
A gente viu as coisas que a gente pode fazer, pode viver, e a gente foi discutir. Algumas coisas avançou muito mais do que a gente esperava, e agora nossa missão, nossos valores, né? Só somar uma coisa que o Júnior está dizendo. Houve um grande movimento, e eu lembro de ter falado com o Edson mesmo, né? Um primeiro movimento foi dessa igreja, chamada Nossa Igreja, se mover para cá. E isso não é pouca coisa. Eles deixam lá, vou falar de uma forma carinhosa, o cafofo deles, lugar onde você sabe onde está a colher de pau, onde você está o banquinho amarelo, para ir para um lugar novo. E ir um lugar novo muitas vezes não é tão confortável. Mas é um passo de fé, um passo que não foi fácil, por vários aspectos. Por sua vez, a nossa igreja fez... É engraçado, quando a gente fala nossa igreja, não sabe o que a gente fala. A CCBN, antiga, tinha falado assim... Eu coloquei isso para a igreja. O que a gente está fazendo não é uma troca de horário em favor de alguém, é do reino, é desse porquê. É para acolhimento, é para seguir os passos do mestre. É para fazer como Jesus fez, deixando o que ele é, o que eu disse no início, né? Aquilo que para ele é melhor, em favor do próximo. Então, esse foi um grande movimento também. Esse horário, normalmente, a gente estaria em casa, estaria já se arrumando para ir dormir, talvez. Mas a gente veio para casa nas noites. Não foi um movimento fácil para nenhum dos dois. Mas aqui nós estamos. E aí o Júnior vai continuar umas falas importantes que a gente teve. Somos acolhidos aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, é importante, né? Todo mundo sabe que tem gente que não veio. Tem gente que não veio do culto da manhã para o culto das 18. E tem gente que não veio lá do outro prédio para cá, né? Então tem gente que não veio. Mas a gente orou bastante, pensou bastante. A gente acredita que era um passo importante que a gente precisava dar. Entendendo que tinha perdas, mas tinha muito para ganhar, e a gente está vendo isso, a gente está vendo isso. Mas aí a gente escreveu aqui, né? A gente definiu aqui que esta igreja, que nasce de duas, somos uma igreja urbana, acolhedora e provocativa, que vive pela fé, que deseja ser conhecida pelo amor, carregando uma mensagem de esperança. Isso aqui é o principal, né? Como é que a gente define? Igreja urbana, acolhedora e provocativa. Provocativa no sentido de vou levar você que faz parte dela a usar o melhor que você tem, seus dons, seu conhecimento, sua experiência, seus recursos, para que a gente alcance mais pessoas. Que vive pela fé, experiências de fé como essa que vocês ouviram aqui do Edson. Histórias de fé, a gente vai carregado pela fé. O justo viverá pela fé. Que deseja ser conhecida pelo amor, a experiência de amor aqui. A gente vai ainda falar muito sobre acolhimento e como que a gente leva as pessoas a ter uma experiência de amor. E a gente carrega uma mensagem de esperança. A esperança, a mensagem final e completa é que Jesus salve e transforma o teu coração. Transforma você de uma vez por todas. Mas nesse processo, talvez a esperança que você precisa hoje é uma oração por aquela dor daquele dia e daquele momento. A mensagem completa talvez você esteja pronto, mas a gente vai passar por todo o caminho com você para que você chegue ao ponto de poder dizer sim ou não para a mensagem do Evangelho. Esse é o desafio da gente viver a nossa igreja.